Olá, eu sou a professora Vanessa Xavier, esse é o nosso Podhead. Tive a ideia de fazer um podcast para colocar o pessoal para debater, discutir coisas pertinentes, importantes, referente ao nosso mundo vestibulando de ser, mas principalmente também para as pessoas que não são vestibulandas, que não estão nesse mundo de fazer vestibular, mas entrarem em contato com temas polêmicos, temas nos quais as pessoas querem saber respeito, mas não sabem debater de forma fundamentada. Então, vou contar rapidinho como que surgiu a ideia do podcast mesmo. Dormindo, Vanessa estava. Vanessa acordou no meio da madrugada e disse, farei um podcast. Sim, foi bem assim. Anotei no meu celular e disse, agora vou botar em prática coisas, mas isso era começo do mês de dezembro, ver se isso é coisa da gente fazer no mês de dezembro, início das férias, que todo mundo está pensando em outra coisa. E aí eu tive vontade de colocar isso em prática para melhorar o meu trabalho como professora, porque está vindo, né, a gente como professor, pelo menos nós três aqui, vindo de pandemia, a gente está com um déficit de aprendizagem muito grande, de conhecimento maior ainda. E eu disse, então vamos botar essa galerinha para pensar, falando com pessoas que são gabaritadas para falar a respeito do assunto. E fui atrás, mandando mensagem para um, para outro, até eu chegar aqui nos guris da Cluster, que deram todo o apoio, disseram, bah, vamos embora, é isso mesmo, vamos fazer. E estamos aqui. Depois de muitas reuniões, vamos aí horários, esse pode, esse não pode, esse dia não pode. Afinal, somos 4 pessoas, né? E aqui mais os guris dando apoio, que a gente tem que encaixar tudo. Deu certo, estamos aqui. Vamos debater, então, a respeito de uma coisa bem importante, que é a linguagem neutra, essa modificação que alguns estão propondo para a língua portuguesa. E convidei o André, convidei a Paula e a Jéssica. Ia ser a Ana Júlia, vocês viram que eu coloquei nas redes sociais que a Ana Júlia estaria aqui conosco, mas houve... Ela até se mudou, né, Ana? Beijo para ti. Está lá em Santa Catarina sendo feliz. E aí propus para a Jéssica, que é minha aluna, que eu acompanho desde do 5º ano. Muitos anos. E vamos debater então. Vamos começar a apresentação, acho que pode ser pelo André. André, te apresenta aí para o pessoal. Obrigado pelo convite, Vanessa. Meu nome é André Nogueira Alves, sou professor de português e literatura da língua portuguesa e brasileira. Trabalho no IFSU e atuo dentro do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do IFSU Campus Pelotas. Então, acho extremamente importante, nesse momento, a gente poder conversar sobre uma linguagem não binária, sobre uma linguagem neutra, porque é presente, né, entre nós muitas dúvidas e muitas compreensões que são inadequadas sobre qual é a proposta de uma linguagem neutra, de uma linguagem não binária. Tá? Então, feliz em estar aqui. Paula. Vanessa, obrigada pelo convite. Achei a ideia excelente, maravilhosa. Meu nome é Paula Branco de Araújo Brauner. Eu sou professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal de Pelotas desde 1991. Então, 31 anos já pronta para me aposentar daqui a pouco. Bom, agradeço o convite. Eu sou a Jéssica, eu sou aluna da Vanessa há muito tempo, sou apaixonada pela didática dela. Eu falo que eu só sei português por causa dela, que sempre teve uma didática muito diferente, tanto é que esse programa mostra teu diferencial, né, na educação. E agradeço muito o convite e eu quero aprender aqui com esses professores gabaritados. Para dizer que eu tenho que falar isso, porque eu estou mega lisonjeada por tê-los aqui, porque vocês estavam nos meus sonhos. Imaginem vocês nos meus sonhos. O André foi aquela pessoa com quem eu tive contato, um dos primeiros colegas que eu tive na minha vida profissional. Trabalhávamos numa escola e ele sempre com uma calma, com uma afeição, assim, mostrando aquela cordialidade André de ser. E sempre ficou marcado para mim como um colega exemplar. A Paula, minha magistra da universidade, maravilhosa, em quem eu me espelho. Assim como eu tenho vários alunos que se espelham em mim e dizem, professora, que a gente fica cheia. E a Paula, tu foste uma professora dessa na minha vida. E tu uma aluna que não se esquece, e aí, com certeza. E não tinha TikTok naquela época, né? Não tinha. Então,
tô mega faceira. A Jéssica, eu sabia que esse bichinho aqui tava no 5º ano comigo, tá? E se transformar num mulherão desse, que hoje escreve uma redação pra ninguém colocar defeito, vai gabaritar do Pave, se Deus quiser. Então, assim, a gente tá entre pessoas muito maravilhosas para discutir um tema bem legal, que foi escolhido para ser o primeiro tema do podcast, por eu sentir uma dificuldade muito grande. Olha, eu lido com a redação faz quase 15 anos, e de propor assuntos para os alunos e eles terem, eu sou contra, eu sou a favor, ou ficar em cima do muro, mas sempre ter algo a dizer. Este tema sobre linguagem neutra não tem. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí, pessoal, que perguntas vocês querem que eu faça para os convidados? E a caixinha, ela ficou no cri, cri, cri. E as pessoas vinham, eu não sei o que perguntar. Eu quero saber um monte de coisa e eu não sei o que perguntar. Em sala de aula, eu anotei as perguntas, porque como a gente estava discutindo cara a cara, acho que foi mais fácil eles entenderem e foram fazendo perguntas, que elas vão aparecer aqui daqui a pouquinho. Então, é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo que as pessoas não sabem nem dizer o porquê que elas acham determinada coisa, ou elas nem acham determinada coisa. Então, primeiro eu vou abrir falando por que as pessoas acham um tema polêmico, tá? O que elas me contaram. Então, assim, não aceitar, elas perguntavam, vocês professores acreditam que não aceitar essa linguagem é ser preconceituoso? Foi uma pergunta feita. Depois, aceitar é privilégio de um determinado grupo? Então, essas perguntas foram em séries diversas, tá? Do ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, e mais o pessoal que já é formado, que tá... em si, o que muda em algumas palavras? Porque tem gente que acha que vai mudar a vogal, ali vai sair o O, vai sair o A, vai entrar o E, mas aí tem o X. O que muda, afinal? Vai ser uma regra ou vai ser escolhido aquele determinado final? Como ficam pessoas também de determinados grupos? Cegos, surdos, que também precisam de uma linguagem específica. Por que nunca se tratou desse assunto para que na língua portuguesa, dentro das escolas, seja obrigado, por exemplo, alguma coisa, como está sendo, entre aspas, agora? Aí teve um aluno, agora é bem importante eu falar isso, que teve um aluno, quando foi levantada essa questão, ele disse assim, mas eu nunca vi alguém querer matar, e aí foi bem pesado, ou machucar, ou um cego ou um surdo. E aí vocês estão colocando aí gerou uma... então porque colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, LGBT, que é uma linguagem neutra, não binária, e aí tem cegos, tem surdos... Tá todo mundo junto, é o mesmo tipo de preconceito, é a mesma exclusão sofrida. Aí veio um outro, aí meio que ferveu o sangue da galera e eles começaram a querer dar mais uma opinião, mas sem fundamentação, tá? E eu acho que essas, assim, pra gente iniciar dessas perguntas, assim. E aí, Paula, eu te chamo para ser a primeira a falar a respeito, porque como o pouco que eu tive contato com latim, que não foi tão pouco assim, na faculdade, no meu tempo, nós estudávamos 4 anos latim, eu acho que ali uns 2 anos e pouquinho a gramática, bem gramática, e depois a literatura latina. E tinha linguagem neutra, nós estudávamos a linguagem neutra. E o que aconteceu de lá para cá? Por que essa neutralidade da língua, ou que se era essa neutralidade que a gente está querendo agora, se era a mesma coisa, o que aconteceu? Conta pra gente. Eu vou abordar a língua não como um fenômeno social, que obviamente é, mas eu gostaria de falar da parte histórica da língua, que vem sendo bastante abandonada e, a meu ver, é uma das causas pelas quais o português vem decaindo tanto. Porque isso aí, essa parte histórica, está sendo totalmente deixada de lado e é um conhecimento importantíssimo que não se tem mais. Em latim, havia 3 gêneros. Havia o gênero masculino, que englobava seres masculinos ou considerados como tal. Tipo, eles consideravam rios e mares como masculinos. Então, é totalmente desmotivado.
Isso aí tem a ver com um processo de animização ou de personificação desses rios, desses mares, porque um rio podia ser, inclusive, pai de uma, sei lá, de uma ninfa, por exemplo. Tá? Havia o gênero feminino, que englobava seres femininos e palavras que eles consideravam também, talvez por esse processo de animização, eles consideravam femininas, tipo árvores eram sempre femininas, cidades eram sempre femininas, ilhas, bom. E havia o gênero neutro. O gênero neutro, em latim, não era como os outros, não era lógico, ou, como a gente diz, não era motivado, era desmotivado, assim como são os gêneros nas línguas todas. Por exemplo, em português eu digo o leite, em espanhol é la leche. Em português eu digo a ponte, em italiano é o ponte, ponte vecchio. Então, o neutro em latim não havia assim, não é masculino, não é feminino, então é neutro? Não. Por exemplo, havia palavras neutras que se referiam a pessoas. Mancipium era uma das palavras para designar escravo, ele se refere à pessoa. Scortum é outra palavra neutra, que significa prostituta. Então, eram palavras que se referiam a pessoas e eram neutras. Então, o que não é masculino e não é feminino é neutro em latim? Não. Muitas palavras que não têm essa marcação de sexo ou de identidade são neutras, certo? E é interessante porque esse gênero neutro veio para o português, de alguma forma. Eu até peguei aqui exemplos. A gente sempre fala o neutro em português, isso, isto, aquilo, naquilo, mas os neutros vieram para o português não só como palavras masculinas, não é verdade. Predominantemente, sim, mas o plural do neutro, se tu te lembra, Vanessa, com A, veio para o português como feminino. Aí eu coloquei aqui, formou muitos nomes hoje femininos terminados em A. Por exemplo, lignum, ligna, lenha, em português. Legendum, legenda, legenda, em português, aquilo que deve ser lido. Velum, vela, vela, em português. Folium, folha, que era plural, folhas, passou para o português feminino, folha. Erratum, errata, o que é errado. Actum, acta, ata, passou para o português feminino. Signum, signa, senha. E passou também como nomes masculinos, que aí seria o mais comum. Por exemplo, referendum, deu referendo em português. Tempo, tempus em latim era neutro, passou para o português como tempo. E a própria palavra templum passou para o português como templo. Eu teria vários outros exemplos, mas que o neutro foi tanto para o masculino, quanto para o feminino. Dentro dessa, agora eu ouvi tu falar uma parte ali, o gênero e o sexo e o feminino e o masculino, e eu andei lendo a respeito disso. Quando que houve esse momento da gente discutir gênero e sexo? Porque parece que a língua é o sexo, parece, sabe, se a gente olhar a língua a grosso modo, parece que a gente vai para coisa biológica. Então, nasceu mulher, tem ali biologicamente é mulher, é feminino, biologicamente é homem, é o masculino. E aí depois a gente começou a discutir, muito recentemente, eu peguei dados da década de 50, que veio um sociólogo, um sexólogo, e disse, bom, agora a gente vai falar a respeito de gênero e identidade, socialmente falando. E aí as pessoas bugaram, né? Gênero. Mas sexo. Gênero gramatical é uma coisa e é diferente do... Exato. Hoje, a gente dando aula, quando eu vou falar em gênero, isso aqui é o gênero, as pessoas ficam... Gente, é gênero aqui da língua portuguesa. E aí a pessoa já se remete para ver como esse gênero social já está entranhado na nossa sociedade. Isso é uma coisa boa.
Não estou dizendo que seja uma coisa ruim. E as pessoas já não sabem mais quando que elas vão olhar para o gênero falando de língua, quando é o gênero social, quando é o sexo, masculino, feminino, gênero. Então isso ninguém ainda sabe discernir ao certo. O gênero gramatical não reflete necessariamente o sexo da pessoa. E aí é que entra toda a discussão, principalmente dos professores de língua, do que é, do que não é, do que pode, do que não pode. O que tu tens para nos contar, por enquanto, do que tu ouviu aqui, André? Que bom passear, né, por esse momento, né, desse português histórico, né, e relembrar algumas coisas com a Paula, né. E me chama a atenção, né, Paula, o fato de duas palavras serem consideradas neutras, a prostituta e o escravo. E aí, assim, é uma questão de linguagem, mas é uma questão social. Então, historicamente, sempre tem um grupo que é ligado à neutralidade, a um apagamento. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se pensa e se discute a linguagem neutra é que a linguagem neutra ela é associada a pessoas, não a coisas. Então, aquilo que pode identificar a pessoa que se identifica como não binária, sim, merece a nossa atenção para discutir essa linguagem neutra. Há algumas pessoas que pensam, né, que esse nome, linguagem neutra, não é exatamente apropriado. Porque um neutro ele propõe algo que não é nenhuma coisa nem outra. E que não é capaz de ser determinado. E as pessoas que se identificam como não binárias, elas estão estabelecendo um posicionamento. E discutir a linguagem não binária se torna uma necessidade a partir do momento em que pessoas podem fazer alteração nos seus registros, ou seja, eu altero a minha certidão de nascimento, em lugar da definição do sexo, masculino ou feminino, eu coloco lá não binário, como uma legalidade. Isso já acontece judicialmente. E a partir daí, os documentos passam a ser alterados. Então, a minha carteira de identidade, meu RG é alterado. Sexo, não binário. E então, diz a palavra sexo. Mas onde na carteira de identidade vai ter um momento lá que vai se marcar masculino ou feminino, bueno, então e não binário. E não binário. E isso é uma decisão. Eu olhei para a Paula, mas eu precisava olhar para ela. Tá? Então, Paula, aqui só no cantinho, tá, Paula? Mas isso é uma decisão judicial, né? Então já existe uma prerrogativa para que outras pessoas que se enquadram nessa configuração, se entendem dessa forma como não binários, possam recorrer judicialmente ao seu registro. Até então, as alterações eram feitas para pessoas que não se identificavam com o sexo de nascimento, não se sentiam cis, eram pessoas trans. E em função de serem pessoas trans, havia essa alteração. Bueno, então, isso é uma coisa que já existe. Então, a partir da existência de pessoas que se identificam como não binárias e legalmente são reconhecidas como não binárias, a língua tem a necessidade de identificar essas pessoas. E aí, como é que a gente vai fazer? Não sei exatamente. Tem alguns sistemas, tem algumas propostas de sistema não binário. Vou te fazer uma pergunta agora, assim, seria um caso, olhando de fora, tá? Não sendo professora de língua, parece que é para incluir, obviamente parece não, é para uma inclusão, só que uma inclusão de que porcentagem? Parece que é um berro, assim, gente, a gente precisa ser visto de alguma forma dentro da nossa sociedade. E será que é através, assim, da linguagem, como se fosse uma imposição, porque a porcentagem é tão de não binários, tá? É tão pequena. É que, na realidade, né, a gente não tem dados efetivos. A gente tem que pensar que... isso dados do Google. O nosso IBGE, por exemplo, né, até pouco tempo atrás, não queria lançar nos seus questionários, né, perguntas de identificação de identidade de gênero. Então, isso se propõe um apagamento dessas pessoas. E havendo um apagamento das pessoas, há um apagamento das políticas que assistem a essas pessoas. Então, super importante pensar que quando se discute a linguagem não binária, a gente está falando de pessoas, não de coisas, né? Então, não é o gênero da palavra que interessa, é como eu vou tratar essa pessoa.
como é que eu vou dar existência a essa pessoa com dignidade e respeito? Entra naquela questão deles Com certeza. eu me coloco fazendo a comparação, cegos e surdos. Sim. Tá, são em grande quantidade na sociedade. Tá, mas e aí? Ninguém vai deixar de tratar, entendeu? Até se a gente for pensar... Até deixa, né? Porque o preconceito é muito grande. Pois é. Né? Então, eu estou pensando agora num surdo, numa sala de aula que não tem um intérprete e um cego que não tem um livro, não tem adequado. que não existe isso na nossa... É bem complicado. Não existe isso em escola pública, não existe, sabe? É uma coisa surreal. E aí as pessoas vêm, as pessoas mais que pensam um pouquinho a respeito desse assunto, porque outras não querem nem pensar, as que pensam um pouquinho a respeito. Tá, e por que não existe, então, um trabalho para a inclusão primeiro desses? Vamos incluir todo mundo. E aí a linguagem vai virar... E eu pensando como professora agora e como estudante de anos de letras, eu nunca vi uma imposição na língua. Vamos fazer isso. A gente conversava no início. Vamos acabar então com a exclusão. A partir de agora a gente vai falar linguagem, vai usar a linguagem neutra. Não vai acabar. Parece que piora a situação por uma coisa forçada, imposta. Porque a linguagem é algo que vai... a língua evolui. Isso, e é que as pessoas dizem que isso morre. Aí corta a evolução da língua Exatamente. por uma É uma coisa completamente... arbitrária. É tão natural a evolução da língua, é uma coisa tão... E que demora tantos anos. Como é que eu imponho isso? Mas, na realidade, né, não existe uma imposição. Né? Existe uma discussão sobre a linguagem neutra. Se vocês procurarem... Mas entrar na linguagem não seria uma imposição? Se a gente der um Google, por exemplo, a gente não vai encontrar projetos de lei com o estabelecimento de livros didáticos com uma linguagem neutra, ou que obriguem a escola a utilizar uma linguagem neutra. Não Ao contrário, existe. a gente vai achar. Muito. Sim. Muitos projetos querem barrar a linguagem neutra. E aí a gente está em um momento histórico e social em que houve um kit gay que elegeu um presidente. E eu não posso me furtar de falar isso. Porque existe uma grande resistência e um grande surto, né, quando se pensa que a escola é capaz de determinar ou estabelecer a sexualidade de uma criança, quando é justamente o contrário. O papel da escola, que aqueles que são professores defendem e muito, é estabelecer um espaço democrático que possa ser acolhedor e que possa instrumentalizar crianças e adolescentes sobre o reconhecimento do seu corpo, sobre o que é adequado ou não em relação ao seu corpo. Spoiler, vai ser um dos nossos próximos temas. Spoiler aqui vai ser, porque é muito importante, tanto quanto a linguagem neutra, a gente falar da educação sexual nas escolas. E não seria o caso... Deixa eu passar a palavra para ti, Jéssica, que eu quero que tu fales também. Não seria o caso de estabelecer, não sei como, tá? Isso é uma bobagem que eu estou falando, um dialeto dentro do idioma. Mas seria a linguagem neutra, como eu vi, seria um dialeto. Né? E não estar... não sei como seria. Eu estou pensando assim, sabe? E tratar como um dia. Tu acha que o dialeto ia ser mais pejorativo, ia fazer piorar a situação? Vamos oficializar o dialeto. Dentro do achômetro, né? Pensando que é um processo, que é um sistema linguístico, né, que não se impõe. Olha o quanto foi difícil para nós, há um tempo atrás, deixar de escrever o trema. O quanto foi difícil para nós, há um tempo atrás, deixar ideia. Gente, vamos voltar com a ideia. Troia. Pois então, olha a dificuldade que foi, né? E se alterava algumas coisas, né, do sistema. Bueno, para uma unificação, que bem lembrou Paulo que não aconteceu. Tá? Não há uma imposição da linguagem neutra. O que há é uma discussão. E a linguagem neutra existe ou não? Se a gente está aqui discutindo ela, é porque ela existe. A gente não discute algo que não existe. Mas ela existe como um sistema, ela existe como um signo político que apresenta pessoas à sociedade. Ela existe dessa forma, mas ela não existe ainda como um sistema linguístico, apesar de a Andressa Zanella e Pri Bertucci terem escrito
o Manifesto Illy, por uma linguagem inclusiva, radicalmente inclusiva, que é um manifesto que aborda as questões dessa linguagem neutra, dessa linguagem não binária. Então, a discussão existe, mas onde é que anda essa discussão? Ela acontece no nível acadêmico, mas onde dentro da academia? Ela acontece dentro das escolas? Talvez dentro das escolas ela não aconteça de forma alguma. Na escola, a gente não, nas aulas de português, a gente não tem tempo de vencer um cronograma. A gente, não, nunca vai existir, tá? Se depender dessas esferas, isso não vai existir. Jéssica, a gente está piorando a tua situação como vestibulanda ou tu está enxergando assim fundamento na coisa? Pensando como teoria, dá para entender bem o conceito, o que é e por que tem essa divergência entre ambos os lados, porque tem argumentos tanto prós como contras. Só que o problema é, pensando em redação, eu não saberia fundamentar uma argumentação, sabe? Seria aquela coisa que... Parece em cima do muro. Exatamente. E se eu pegasse qualquer um desses argumentos, eu não saberia como defender ou como concluir numa redação. Mas qual o mais difícil de refutar, tu acha? Qual é o argumento mais difícil de refutação? A questão que tu levantou sobre a inclusão dos cegos e dos surdos, que eu acho, né, que eles já têm uma dificuldade. E também toda a questão da educação, né, nessa questão do conteúdo, né, que tem que dar todo esse conteúdo, então não teria esse encaixe. Então é um problema que é muito maior, que eu não acho que dá para resolver numa conclusão. Em 30 linhas, exatamente, para que a gente fale. Né? Daria uma redação de 50 para mais. Daria uma tese. Como outros vários temas que os alunos, né, que eles são obrigados a escrever naquele momento. Só que o que a gente faz como professora? A gente vai instigando ao pensamento crítico para que chegue no momento... Eu acho que o aluno tem que se sentir incomodado. Assim como outras pessoas, eu vou fazer um podcast que vai ter um assunto tal. As pessoas congelavam e ficavam assim, meu Deus, mas como é que eu falo sobre isso? Se fosse eu, eles colocavam no lugar. Porque a gente tem que se sentir incomodado, de pegar um tema e dizer, não sei falar. Eu tenho que instigar isso nos alunos e muito. Porque senão fica aquela... Eu sou contra a linguagem neutra porque eu não acho legal falar com E no finalzinho das palavras ou com X. Não é assim que a coisa funciona. Ou eu acho que o português vai morrer. É um argumento muito, assim, que é muito refutável. O cara vai estar lendo aqui, como assim o cara vai dizer que o português vai morrer por causa disso, sabe? Então, embasamento. Mas tem os dois lados aqui, ninguém está discutindo. Eu sou a favor, eu sou contra, vou levantar a bandeira a favor ou contra. A gente tem que saber o que é mais plausível em se tratando de linguagem. Porque quem vê de fora, como eu, que penso a respeito desse tema, mas eu vejo totalmente de fora, mas será que é um grito de socorro, assim, a gente está aqui, oi, e será que é por esse meio da linguagem? Eu não consigo enxergar sendo, eu acho que é um dos caminhos. Eu acho que a gente tem assim, um cenário, né, social no Brasil e em outros países que estabeleceu a presença de pessoas LGBTQIA+, em vários espaços. Então, quando essas pessoas se apresentam em vários espaços sociais e políticos, há materialmente pessoas para discutirem questões que envolvam as mais diversas identidades ligadas à sexualidade. E pensar em uma linguagem não binária, ela vai ao encontro de um grupo que está dentro desse grande guarda-chuva LGBTQIA+, que é o grupo das pessoas não binárias. Mulheres lésbicas que se identificam como mulheres, elas querem ser tratadas por ela. Mulheres trans que se identificam como ela, querem ser tratadas por ela. Homens trans que se identificam como homens, querem ser tratados por ele. Bueno? Então, a linguagem não binária, ela vai ao encontro só de um grupo, que é desse grupo que não se identifica dentro desse sistema sexo, gênero que foi estabelecido de uma forma binária. Existe o homem e existe a mulher, não existe nada mais. E, na realidade, existem outras tantas manifestações de sexualidade que ficam entre esse extremo homem e esse extremo mulher. As mulheres não se manifestam, não se comportam da mesma forma. Os homens não se manifestam, não se comportam da mesma forma. Agora eu estou entendendo a relevância. Olha o quanto é importante. Não tinha pensado por esse prisma, tá? Olha só. Tu estás falando que as pessoas não se identificam e eu estou pensando sempre, mas é um número muito que não tem, certo? O Google me disse que é um número muito pequeno comparado, assim, eu acho que são 2%, sabe? É uma coisa muito... Gente, mas elas não são tratadas, então?
Então elas são 5 no mundo, mas essas 5 pessoas não vão nunca ser tratadas, porque elas são não binárias. Então, assim, imagina se para essa mesa tu tivesse convidado alguém que é não binário, que já tem a sua readequação nos registros. Ele chega aqui com a minha carteira de identidade e mostra, olha, eu sou não binário, me chama, se dirige a mim. E agora? Agora a gente empaca. E se isso for na redação? A gente para também, né? Isso. Tá? Então, a necessidade... A mesma coisa se tu fosse surdo, Sim. e se tu fosse cego. Convidados. Aí tem aquele embrulha pra viagem. É tipo os caras fazem sátira, E aí eles mostraram uma pessoa chegando ao restaurante e pedindo cardápio, tarará, tudo em linguagem neutra. Ai, que legal, aqui no seu restaurante vocês pensam na inclusão. a pessoa que estava pedindo lanche não, mas a garçonete dizia assim, que a gente pensa muito em inclusão. Então tá. Então, uma pessoa cega... não, aí não tem. Tá, não tem o cardápio em braille. Tem intérprete para pessoa... Não, tá... E aí sempre vai haver essa comparação, porque os números são muito maiores dessas pessoas. Mas mesmo assim elas são tratadas. Mas aqui, eu coloquei agora do surdo e ela cega, não seriam tratados. Porque a gente não saberia como fazer. Mas a escola como um todo, ela não está preparada para atender a diferença. E a diferença, ela sempre é pensada em relação àquele que é padrão. Só que o padrão, ele é uma imposição. O padrão, se a gente pensar em um padrão social, o padrão social é branco, masculino, cristão, hétero. Esse é o padrão social. Mulheres são não padrão. E se a gente, como professor de português, que a gente se encontra aqui nessa mesinha, né, vamos pensar que a concordância com o feminino é um desvio da norma. Tá, mas essa terminação que... Para grande parte, se tu sentar com alguém e disser, como é que tu entende a língua portuguesa? Eu entendo a língua portuguesa concebida em masculino e feminino. Elas não há compreensão específica de que aquela terminação de masculino não é exatamente um masculino. Mas existe ou não na cabeça de vocês? Vocês, não existe uma redundância, o que é o que dizem os estudiosos, nessa seara da linguagem neutra, de dizer que é uma redundância, todos, que aí está englobando o masculino, o feminino, e daí tem um privilégio para o feminino de todas. Então essa é a grande discussão. Gente, já existe uma linguagem que engloba todo mundo, masculino, feminino, e outras pessoas que virão, outros gêneros que aparecerão, e o feminino fica lá. Para ele, no altar, todas. E as outros gêneros estão no todos. Vocês não concordam com isso? Eu acho que o feminino é marcado. Se eu disser, não tenho amigo algum, eu vou dizer que eu não tenho, vou estar dizendo que eu não tenho amizade com nenhuma pessoa. Se eu disser, não tenho nenhuma amiga, eu vou estar dizendo que eu não tenho nenhuma amiga mulher. Então, o feminino já é marcado. E lá no não tenho nenhum amigo, masculino engloba homens e mulheres. E não seria o caso dessa pessoa não binária estar ali. Só que aí, né, se a gente pensar que esse todos, né, está pensando, né, nesse grande grupo, ainda existe uma relação de privilégio masculino. Por isso Pierre Bourdieu escreveu há muito tempo a dominação masculina, que está discutindo questões de linguagem. Sim, são questões de linguagem, que a gente discute questões gramaticais, mas a gente tem que pensar que... Então, para ti, nós, é um machismo linguístico, vamos falar assim, e não eu penso que nós somos sujeitos de linguagem. Imagina, eu roubando do Lacan, nós somos sujeitos de linguagem. Então, a gente existe no mundo através da linguagem. Então, a nossa existência se dá através dessa discursividade. Então, eu preciso trazer à existência pessoas que não são contempladas por essa discursividade. No momento em que uma mulher trans não é reconhecida enquanto mulher, ela não pertence mais ao grupo ela. Ela vai ser chamada por ele. Essa é uma discussão que é social. É uma discussão que é... mudando a minha redação, gente. Não muda nada, respira. É uma discussão que é social, é uma discussão que é cultural. Existem vários atravessamentos quando a gente pensa na linguagem não binária. Tem esse atravessamento que é posto pela linguagem.
Como nós aprendemos que está lá em questões que são extremamente gramaticais. Mas tem outro atravessamento que se dá por uma construção cultural. Eu faria propostas, por exemplo, eu escreveria uma redação baseada no quanto é importante qualquer tipo de inclusão. Eu escreveria hoje se eu fosse vestibulanda. E as minhas propostas de intervenção seria dentro dessa coisa que eu não sei ainda palpar, para mim ainda não está formado isso que eu quero falar, que é formalizar uma linguagem para quando a pessoa pedir, eu quero ser tratada assim, aquilo ali existir. A mesma coisa com um surdo, a mesma coisa que todo mundo tem que ser recebido, todo mundo tem que ter esse direito. Todo mundo tem, mas não existe. Então, seria mais ou menos por aí, trabalhando nas escolas, trabalhando em discussão, para depois a gente pensar nessa parte linguisticamente falando. A parte linguística é a última coisa, eu acho. Eu acho que tem tanta coisa antes. Tem que quebrar essa raiz de preconceito, essa raiz... Para ficar uma coisa naturalizada. Exatamente. Assim como tem que ser natural as pessoas estarem numa sala de aula. Eu dou há muitos anos aula onde eu tenho uma criança autista. E é tão natural ter aquela criança ali, que hoje é um adolescente, é super natural ele estar em sala de aula. Eu quero ter o surdo e ter naturalidade, eu quero um intérprete ali comigo de forma natural. Eu quero que a pessoa que tenha que usar o livro em braille, que ela tenha esse livro, que seja natural aquele uso. Eu quero ter um não binário, que ele tenha condições de usar aquela linguagem. Eu quero apresentar trabalho, como é que eu chamo esse aluno agora, gente? Eu quero ter naturalidade para chamar esse aluno dessa linguagem. Mas até chegar na língua mesmo, eu acho que parece que a gente está cortando o caminho. E eu acho que essa questão de mudar a língua, todo mundo concorda que a gente tem que pensar em outros aspectos antes de mudar a língua. Mas eu fico pensando e me perguntando até que ponto mudar a língua não seria uma coisa antipática e seria quase como um tiro no pé desses não binários. Até porque seria uma imposição. Seria uma imposição e ia causar... Eu já vi um monte de gente dizendo, começo a ler texto assim, eu nem sigo. Então, essa é outra coisa que a gente tem que pensar. E o termo linguagem neutra, a etimologia da palavra neutro é neuter, é nem uma coisa nem outra. Será? Que tá... É isso que o André falou no inicinho ali, ele falou que nem a nomenclatura eu tá. Eu esqueci de falar, a nomenclatura é estranha. E de onde saiu o E? De onde saiu o X? Para as discussões da linguagem neutra, né, existe o sistema IL e o sistema ILO, que são propostas de sistemas. Né? São propostas de sistema que precisam de um amadurecimento. O que já se percebeu há muito tempo? Que o X e o arroba são inadequados em função dos ledores, né? Daqueles softwares que fazem a leitura para pessoas que têm necessidades específicas. Por isso... Tipo cegos. Sim, né? Então, em função da necessidade... E com dislexia também, a interpretação textual também já é complicado para fazer os alunos interpretarem. Né? E a gente tem que pensar também... Né, que a língua é uma questão de convenção. Né? Não existe algo natural na língua. A gente tem que pensar nisso. Não há natural na língua. Isso é natural da língua? É natural da comunicação? Não, a gente entrou num mundo que já existia. Então a gente aprendeu o mundo, a gente aprendeu a ler um mundo que já existia. E a gente sabe que para que esse mundo continue existindo, eu preciso repetir reiteradas vezes. Para dizer, olha, isso existe, isso é assim. Isso sempre foi assim e vai ser sempre assim. E tantas coisas aconteceram, né, socialmente e historicamente, que fizeram com que a sociedade parasse para pensar algumas coisas. A gente tem que pensar que as palavras, elas também carregam, né, uma gama de sentidos. Que no início do século XX, né, pensar em computador era pensar em alguém, era pensar em uma pessoa que fazia cálculos. E hoje o computador é a máquina, né? Ninguém pensa em alguém fazendo cálculo. Então, pensando nessa historicidade das palavras, né, a gente percebe que existem transformações que acontecem e elas vão acontecendo gradativamente.
não, eu acho que não existe exatamente, né, a imposição de uma linguagem neutra, existe uma discussão. Isso. Eu queria até que esse podcast mostrasse isso para as pessoas que não têm assim, vamos ver o contra e a favor. Gente, não é essa questão. Sim. É a fogo no parquinho. discussão. Isso, não teve fogo no parquinho, porque não é o meu propósito. É elucidar mesmo, dizer por quê. Bom, mas eu penso linguisticamente, tá, eu sou contra, não adianta, não é imposição, por isso. Não, mas eu sou a favor, porque eu acho que tem que tentar pela linguagem, mesmo parecendo uma imposição, eu acho que é por aí que a gente tem que tentar, e a pessoa saber dizer, e não ficar, não quero ler, não quero saber, sabe? Sabe aquela coisa antiga, tu é PT? Não, porque... Mãe, por que eu não sou PT? Sabe? Não, eu gosto do Collor, gosto. Eu vivi esse momento. Por quê? Por que mesmo que eu gosto do Collor? Sabe? Então, não é isso. A gente tem que discutir. Acho que eu tenho que fazer umas perguntas que os alunos fizeram para a gente tentar responder para eles, tá? Em que momento se tornou, acho que eu já falei isso no início, a diferenciação do sexo para gênero? Então, que era... Mas tem alguma coisa mais específica para dizer a respeito disso, André? A diferença de... Quando a gente começou a discutir, tá? Não, agora sexo é uma coisa, gênero é uma outra coisa. A gente compreende, durante muito tempo, se compreendeu a sociedade culturalmente a partir desse sistema sexo-gênero, dentro dessa binariedade entre masculino e feminino. São os estudos feministas que vão começar lá no século XIX, que começam a discutir a posição da mulher. A mulher como sendo o outro do homem. Então começa aí no século XIX. Né? E a gente tem na literatura coisas para ler a respeito dessa diferenciação, assim, bem claro. Bem claro, sim. Spinoza fala sobre o sistema sexo-gênero. Judith Butler discute as questões de representação de gênero. Paul Preciado, que é outro teórico que se opõe à teoria queer, né? É um dissidente da teoria queer, também discute as relações de sexo-gênero. E hoje para... E isso tudo dá um Google. Tu dá um Google, Judith Butler, tu acha vários textos. E hoje para a sociedade, para vou chutar, 90%, eu acho que até mais, não tem essa diferenciação ainda, tá? De sexo e gênero. Não, né? O mundo ainda o mundo é compartimentalizado, em caixinhas sempre, tá legal? É assim que porque a gente entrou no mundo assim. A gente aprende a ler esse mundo dessa forma. Então o sistema sexo-gênero, ele ainda prepondera. A nossa compreensão é do masculino e do feminino. Como é que é? Chá de bebê, voando balãozinho, rosa e azul. Então o mundo é rosa e azul. Olha ali, pode escritar rosa e azul, bonito, tá? Então assim, é nessa relação, né? Mas porque tem um roxinho ali, André. Tá ali, a prof ali tá roxinho, tá? Então a gente aprende a ler o mundo dessa forma. Então a gente pode também aprender a ler o mundo de outras formas, que seja mais inclusivo, né? E aí pensando não só na comunidade LGBTQIA+, mas em outras tantas pessoas que são minorias políticas, elas não são minorias numéricas. Os negros do Brasil são considerados minoria, mas é uma maioria numérica. Sim, né? Exatamente. Então, quando falam minoria, eu acho bárbaro. A minoria, gente, que minoria? No Brasil a minoria é a maioria. Então pensar, né, que a gente tem, eu já vou parar, mas a gente tem que pensar que eles têm escolhas. Então assim como a gente aprendeu a viver em uma sociedade, tem que se opor à discriminação racial e não escolher palavras, né, que sejam discriminatórias, como mulata, como criado mudo, né, ou dizer que, olha, isso vai denegrir a imagem de alguém. Usar a expressão denegrir é extremamente preconceituosa. Outro podcast, hein, gente? Tá. Outro, hein? Muitos spoilers hoje. Então vamos indo. Esse aqui também já foi respondido. Você pode considerar um dialeto e a gente não sabe ainda o que seria isso. Quantas pessoas analfabetas, a gente falou de pessoas disléxicas também, que seria todo... Então, é tanta coisa para ser estudada que 200, 300... Daqui 500 anos, eu acho que a gente tem, né, a linguagem neutra na língua mesmo, oficial. Com outro nome. Sabendo da atual situação do Brasil em relação à educação, é possível que a linguagem neutra se estabeleça na sociedade? Hoje é uma coisa... Hoje a gente não estabelece nenhum português não tem nenhum português básico, padrão na escola. Eu não vejo como entrar esse tipo de discussão, não vejo espaço. Eu vejo a necessidade e não vejo espaço. A gente vê a necessidade, mas não tem como pegar isso, gente. Não a resposta está claramente nos resultados do Enem de matemática e português ser completamente abaixo da média. Nas provas todas que são aí, as pessoas não sabem ler, gente, escrever. A gente tem muita gente analfabeta ainda. Analfabeto funcional. Analfabeto funcional dentro da universidade
Dentro da universidade tem. 40%, 50% das pessoas que estão dentro na universidade devem ser analfabetos funcionais. Tá? Sim. Então... E quem está dentro da sala de aula como eu há tantos anos, agora saindo um pouco dessa discussão, vejo cada vez... Eu não vejo melhorar. Eu vejo cada turma que entra tem mais dificuldade do que a turma anterior. Mas isso também pode ser relacionado à internet e esse imediatismo também. Que tem. Já pensei nisso também. Eu sempre fico pensando, o que será que aconteceu? A falta de leitura, os livros com impostos. Gente, escrevem o WhatsApp tudo abreviado. Vou comprar livro de 30, 40 reais pontuação. E cada vez mais, e a política vai lá e faz piorar a situação, então a gente não... Sim. Não, e a própria Vanessa aqui com o TikTok. Imagina se ela começar, por exemplo, a fazer todos os seus TikToks algum conteúdo sobre português, eles não vão mais estudar para a prova, vão querer assistir um TikTok que tem 15 segundos. Vou assistir o TikTok, vou assistir uma videoaula, que eles amam agora, a tal da videoaula. Sim, a videoaula. E deu. E aí a gente vê os resultados depois, como é que acontece. Eu tenho um exemplo na minha casa, eu estava contando para a Vanessa, meu filho de 17 anos me disse... Até chorei, que ele já leu, com 17 anos, que ele já leu bastante. Deve ser. Ele já tinha lido muito para a idade dele. Na vida, gente, é chocante, é chocante. E eu chorava e ele dizia, mas por que você está chorando? Eu já li bastante, meus amigos não leram nada. Imagina, só no Google deve ter lido várias coisas, várias. Depois pergunta o que modificaria no idioma, aí tem o E, aí troca, e tem um X, e tem um arroba. É uma pergunta que não tem resposta ainda, né? Existe, como eu comentei, existe um manifesto ILE, que é por uma inclusão radical na linguagem, só que ele não é algo pronto, ele é algo a discutir, né? Então, até as primeiras propostas, né, que aparecia o arroba, aparecia o X, naquele primeiro momento era considerado como adequado. Sim, depois dentro do próprio grupo civil, não, isso não é adequado em função de várias questões. Qual o sentimento da inclusão da linguagem neutra no dia a dia das pessoas LGBT? O que pensa esse grande grupo que deve ter nesse grupo pessoas que também são contra? Eu estava, quando eu fui dar uma pesquisa, eu dei vários Googles para ver o que as pessoas pensavam sobre isso, porque na verdade eu não tinha parado para pensar. E eu achei vários depoimentos de pessoas não binárias que são totalmente contra. Então não é uma unanimidade, nem entre o grupo que, entre aspas, se beneficiaria ou se incluiria, etc. É que não é exatamente assim um benefício, né? Parece que quando a gente fala em benefício, a gente está ganhando alguma coisa. Eu entendi, Paula, né? Mas não parece que a gente está ganhando alguma coisa e não está. E vamos pensar também que existem pessoas dentro, né, da comunidade LGBTQIA+, homens gays que são machistas, que são misóginos, mulheres lésbicas que são machistas, que também são misóginas, né? Então, o posicionamento de uma pessoa ou de outra pessoa, ele não pode representar a necessidade de discussão política e social que faz a identidade desse grupo. Qual é o que a gente tem assim, de presente, né, que implica a necessidade de discussão? O fato de existirem pessoas com o seu registro estabelecido como não binárias. E que não tem tratamento imediato, não sabe? Se é por demanda, como é que a gente vai fazer? Então, a gente já tem a demanda. Então, agora a gente precisa pensar, sentar, conversar e discutir como... Impor algo à linguagem não seria prejudicial? Acho que a gente já respondeu isso também, né? Porque a linguagem vai... Não adianta dizer assim, agora eu quero que todo mundo me chame de X. Nem assim vai adiantar. Mesmo sendo um apelido, alguma coisa, é uma construção, então não seria o caso. Não é um número ínfimo de pessoas também que seriam, aí a gente está dizendo que não tem nem dados, que o IBGE não colhe esse tipo de informação. E um menino que fez uma pergunta agora sobre a Constituição, ele fez... Vai ter censo de novo? Desculpa. Ele fez uma pergunta a respeito da Constituição, se é constitucional isso, sabe, que seria, se fosse hoje, vamos fazer alguma coisa, se estaria respaldado a Constituição. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Considerando que vivemos em Estado de Direito pautado pelos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, há base legal para compelir o uso da linguagem neutra por via de lei? Gente, esse aluno aqui, sensacional, um ex-aluno, primeiro lugar no Direito da URGS, beijo para ele. E eu sabia que a pergunta não ia ser menos que isso. Então, legalidade, hoje a gente nem teria, porque a gente nem discute isso.
Aqui não. Ao mesmo tempo, né, em que a Constituição diz que as pessoas devem ser respeitadas, né, em todas as suas formas, né, isso seria suficiente para que a linguagem contemplasse pessoas não binárias de alguma forma, né? Mas não existe até agora, não é um projeto. O que me chamou a atenção foi a proporcionalidade ali que ele falou, sabe? Que existe na lei, vamos discutir, tá, mas por quê? Quantas pessoas? Qual é o grupo? Mas aí assim, vamos pensar que existem grupos sociais que não têm um contingente grande, mas tem uma representação forte, política e social, né? Existem grupos que têm um contingente gigantesco que não tem uma representação política e social. E também, né, queridos, a gente tem que pensar que há vários atravessamentos. Há um atravessamento de raça, um atravessamento de classe, há um atravessamento de etnia e há um atravessamento de gênero, de identidade de gênero. Então, uma pessoa, ela possui vários atravessamentos. Então, ela vai ficar à frente de várias discussões e não vai poder ter não vai ter voz para discutir coisa alguma porque ela não é reconhecida. Gente, eu tô amando. Eu queria ficar aqui 5 horas. Pode, guris? A gente vai ficar aqui mais 5 horas, tá? Conversando. Podem pedir um lanche pra gente. Pode ser sushi, tá, guris? Podem pedir pra gente sushi, uma cervejinha, a gente vai puxando outros assuntos. Jéssica, hoje tem que se escrever uma redação agora. Vai chegar em casa e vai escrever uma redação sobre linguagem neutra. Tu ia ficar perdida ainda assim ou ia dizer, não, opa... Agora tem uma base tanto para construir argumentos, tanto para fazer conclusão, que é igual qualquer outra conclusão. Tem que sempre tirar a base, tem que mudar a base para depois... E deixar bem claro que a gente não precisa o contra ou a favor. Tá pedindo contra ou a favor, mas a gente pode ter uma argumentação tão fundamentada que diz, gente, não é questão de contra ou a favor. Eu tenho uma questão bem polêmica que eu falo a respeito do aborto com os meus alunos, eu digo assim... Tu é contra ou a favor ao aborto? Gente, a gente não tem que ser contra ou a favor. O aborto não tem que existir. Eu não tenho que discutir sobre o aborto. Não é porque é um tema que... não quer discutir sobre o aborto. Eu não tenho que ter uma discussão social sobre isso, porque ele não tem que existir. As pessoas não têm que fazer aborto. As pessoas têm que ter uma prevenção, as pessoas têm que ter uma série de outras coisas para a gente discutir. Quando as pessoas morrem, não tem que haver essa discussão, porque o aborto não deveria existir em nenhuma sociedade. Era para ser um número... quando existe o caso X, mas não era para ser uma coisa em fila, como acontece hoje. Eu não tenho que ter a discussão, porque não tem que ter o problema, entendeu? Mas isso é surreal, tá? Isso que eu estou falando é surreal. Então, aqui na questão da linguagem neutra, não é questão de ser contra ou a favor. É dizer, gente, é plausível, pode acontecer, mas vai demorar tanto tempo, tem que ser na base X, na base Y, para depois... E não ser uma... imposição, algo colocado assim, tem que haver discussões. E a discussão está começando. Eu disse uma coisa que quando houver um podcast daqui 500 anos... A discussão é uma coisa que tem que ser construída de uma outra forma, de repente, não sei. Talvez tudo na base sem da educação. Esse nome, eu acho que o nome neutro já é péssimo. É péssimo. Dá uma ideia... Parece uma coisa, uma coisa vai entrar hoje na sociedade, tá? Essa coisa aí é neutra. Parece que é mais um estigma, eu acho. Eu acho que neutro, nesse caso, é pejorativo. Para começar, a nomenclatura... A nomenclatura já é ruim. Eu sempre achei. Então, infelizmente, né? Vamos ter que fazer as nossas despedidas. Tá joia. Eu tô nas nuvens com essa discussão. Achei maravilhosa. Vocês são... Eu já esperava... Bom, eu digo, estão dos meus sonhos. Pronto, ponto. Sonho com vocês, acordo dizendo, vou fazer um podhead e vai o nome e aquilo ali, eu que fiz tudo, tá? Olha que coisa linda. Vê se Vanessa, tu é o máximo. Vanessa. E aí, gente, assim, André, 12 anos, 14, não sei, já me perdi. Pra mim continua aquele gato de olho verde que eu disse, né, que acalmava o meu coração. Que eu queria... o André. Não, o André, depois ele vai nos passar o endereço de onde ele tá fazendo os botox. Porque sempre a mesma coisa, essa calma, essa paz, que aí, quando eu tava enlouquecida, meu Deus, vamos tomar um chimarrão. O André é o contraponto. Contraponto, total, completamente, maravilhoso, muito obrigada. Paula, minha eterna magistra, que estava lá na minha formatura colocando chapéuzinho em mim e nos meus colegas. Coisa boa. Simplesmente maravilhosa, como sempre, aulas que a gente viajava para Grécia, para Pompeia, para tudo que era lugar. E ela, infelizmente, né, não podia nos levar, mas ela levava a gente pro Lobão e pagava para geral.
tá? Mas Antes, né? Tu, aluna dela, é que nem os teus alunos agora, quando falam, não, é porque eu tava em Paris. Eu peguei isso dela, tá? Exatamente. Eu peguei alguma coisinha dela. E Jéssica, tu, meu xodózinho, né? Que pra gente fechar com chave de ouro, só uma medicina aí, que a gente vai conseguir, mas Vamos te conseguir. acompanhar desde o 5º ano, pra mim, é assim, olhar pra uma guria, assim, bem pequenininha, que tinha medo da professora, que dizia, não, vai entrar com lanche na sala de aula. Imagina, Vanessa. E ficava tremendo, assim, dava aula para 5º ano, a escola que deixou fazer isso, né? Não tem explicação como é que deixou dar aula no 5º ano. E agora tá lá, já passou do 3º, tá aí no Flor de Lis, maravilhosa, só tenho que te agradecer também. Foi simplesmente fantástico. Querem se despedir? Eu acho sempre bom poder conversar a respeito dos mais diversos assuntos e discutir questões ligadas à comunidade LGBTQIA+, é uma necessidade. E a conversa sobre linguagem neutra está começando. Durante muitos anos, algumas décadas, a gente ainda vai discutir a linguagem neutra, até um dia ela ser estabelecida com esse nome ou com outro. Então, esperamos que com outro. Obrigado pelo convite. Vanessa, eu reitero o agradecimento, foi muito bom participar. A tua ideia, como eu disse antes, foi maravilhosa. Acho que vai embasar muito os teus alunos na hora de escrever. E acho que esse assunto, como a gente já falou, está só começando mesmo, inclusive até no nome da linguagem, ou se vai ser dialeto, vai ser o quê. E então a gente tem que abordar outras coisas antes de chegar na mudança da língua, é o que eu penso. Mas foi um privilégio. Eu também agradeço o convite, agradeço os ensinamentos, porque agora, se eu pegar um tema de redação assim, eu já não vou passar tanto nervoso e vou conseguir resolver alguma coisa. Que sejam outros temas, né? Que Sim. vai lembrar assim, bom, mas olha o que eles falaram para se basear numa linguagem neutra. Gente, veio assunto de tudo aqui, o aluno tem que ter essa capacidade de relacionar. Em qualquer outro tema também dá para puxar essa temática até como intertexto, porque é um assunto que está em pauta e é um bom intertexto, como tu falou a questão do PAV, que tinha várias palavras-chave que dava para puxar vários intertextos. Exatamente. Vai dar aula no meu lugar. Vai dar aula no meu lugar. Eu só tenho a agradecer, guris. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado também, que o Dudu disse que ia aproveitar para ouvir direitinho o que a gente tinha que falar, porque como ele, que é, eu disse, uma pessoa longe da linguagem, o que é isso? Vou ficar atento, ouvindo o que os professores vão falar, o que a Jéssica vai falar. E beijos para vocês, então, até o nosso próximo assunto, que pode ser, com certeza vai ter educação sexual, mas vai ter vida de vestibulando. Vamos ver o que vem por aí, tá? Esse foi só o primeiro de muitos. Beijos para vocês, até a próxima.